paz, irmãos. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias no texto que a gente leu no começo do culto. Nós vamos reler esse texto. Atos capítulo 4, versos do 32 ao 37. Depois a gente vai continuar a leitura do capítulo 5, do verso 1 até o verso 11. Então é Atos, capítulo 4, verso 32 ao 37, para começar. E depois a gente continua do 5, do 1 ao 11. Diz assim: da multidão dos que creram, um era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. A partir do capítulo 5 agora. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim. Propriedade. O que tem? A propriedade é sua, você faz o que você quiser com ela, vende. Até aí tudo bem. Mas qual era a intenção? Pô, a propriedade vale X. Ai, mas eu estou precisando de dinheiro. Eu não vou dar tudo, eu vou dar metade, eu vou dar parte. Ué, dá o que você quiser ou não dê nada. Qual é o problema? A propriedade não é sua? Por quê? Ah, mas todo mundo está indo lá e dando tudo. Ué, mas se você não pode dar tudo, você dá o que você pode. A Bíblia não fala dê sem pesar no coração, mas quem dá, dê com alegria. Você vai dar uma coisa para ficar pensando: ah, meu Deus, dei e agora eu estou ferrado, o que eu vou fazer? Não, Deus não quer isso. Deus quer que você dê com alegria. Então todo mundo está dando aquilo que pode com alegria. O que você está fazendo? Ah, mas eu vou ser o menor. O que vão pensar de mim? Barnabé foi lá e deu tudo, eu vou dar metade, vou dar um pouquinho de dinheiro lá. Não, mas daí não vou ter o aplauso e a fama que Barnabé teve. Não. Vamos fazer o seguinte: a gente vende por X, a gente pega parte do dinheiro, entrega esse, mas fala que a gente vendeu por esse preço que a gente está entregando. Aí a gente se dá bem e ainda fica bem na frente da igreja, como se a gente fosse tão espiritual quanto Barnabé, um homem tão de fé quanto Barnabé. A gente só faz essa jogada. Gente, e as coisas que Satanás faz é tão sutil
que às vezes dentro da igreja você nem percebe. Afinal de contas, o que tem? Eu estou levando dinheiro para a igreja, eu estou ajudando os irmãos. O que tem se eu só reter parte do dinheiro? É isso que Satanás colocou na mente de de Ananias. O que tem? Não tem nada. Mas o que tem se eu vender a minha chácara e dar metade do dinheiro? Não tem nada. O que tem se eu vender e não der nada? Não tem nada. O problema não é isso. O problema não é a quantia que você está dando da igreja. O problema é a mentira que você vai contar lá para se fazer e se mostrar espiritual para os homens. Achando que Deus é bobo, Deus não vê. Mas você vê que quando Satanás vem e ele coloca algo na nossa mente, a gente se esquece que os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra. E Satanás faz questão que a gente se esqueça. Porque uma pessoa convertida, habitada pelo Espírito Santo, ele não pode ficar possesso de Satanás. Satanás não pode entrar nele e fazer morada, porque o Espírito Santo não divide a casa dele com ninguém. Mas uma pessoa cristã, ela pode ser iludida por Satanás. Satanás sopra no ouvido dela, soprou no ouvido do apóstolo Pedro, lembra? Quando Jesus estava falando que estava caminhando para a cruz. Não, Senhor, contigo não acontecerá isso. Para trás de mim, Satanás. Satanás estava soprando no ouvido do apóstolo Pedro. E assopra no nosso ouvido todo dia, toda hora, se a gente der lugar. Então assoprou no ouvido de Ananias. E Ananias maquinou mentir para Deus. Olha lá. 5, um homem chamado Ananias com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Até aí tudo bem. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Eu acho interessante que o verso 3 e 4, vou ler. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Alguns acham que alguém ficou sabendo do valor da venda e contou a Pedro. Mas eu não acredito nisso, porque Ananias sabia que se vazasse essa informação, ele ia ser desmascarado. E ele queria mentir. E ele guardou bem esse segredo, achando que estava guardando apenas com a sua mulher. Então quem contou a Pedro foi o Espírito Santo. O Espírito Santo revelou a ele. A intenção de Ananias era parecer muito piedoso como Barnabé e receber aplausos dos crentes. Assim ele cuidou para que ele e sua mulher soubessem do valor correto do imóvel. Então Pedro exortou: você não é o dono? O dinheiro não é seu? Para que trazer aqui? E se você não quisesse dar tudo, por que não disse? Era parte da venda. Para que mentir? Você não mentiu, você está pensando que está mentindo para mim, Ananias? Olha lá, o final do verso: você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. O Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Trindade. Ananias, você não mentiu a homens, você mentiu a Deus. E aí eu fiquei pensando, sabe por que Pedro não chamou Ananias em particular? Poxa, na frente da igreja, Pedro, todo mundo ouvindo? Coitado de Ananias. Chama ele na salinha lá no fundo, vai na casa dele tomar um café e chama ele em particular. Por que Pedro ali, instruído pelo Espírito Santo, revelou o pecado de Ananias na frente da igreja? Porque se Pedro não fizesse isso, e Pedro tinha o discernimento espiritual, a ponto de o Espírito Santo mostrar para ele e ele já revelar isso a Ananias. Se Pedro não tivesse falado ali na frente de toda a igreja naquele primeiro século podia rachar e a queda dela ia ser grande. Sabe por quê? Porque ia começar dentro da igreja o partidarismo. Ia começar dentro da igreja: eu sou mais que você. Lembra que a gente começou falando que como a igreja estava, ninguém se achava melhor que o outro. Todo mundo não achava coisa sua
nenhuma sua, propriedade sua, mas dividia, mas dava. Então a igreja estava passando por um tempo de, isso não é meu, isso é nosso. Eu te amo tanto que isso aqui vai ficar um valor monetário, não importa, importa o amor que eu tenho por você no meu coração. A igreja estava nesse estado e é exatamente aí que Satanás queria entrar e ferir. Então agora, se Pedro chama Ananias em particular para tratar desse pecado, a igreja não ficaria sabendo e ia começar dentro da igreja. Por quê? Porque Ananias começou. Ou se Pedro tivesse falado assim, o Espírito Santo revelou a ele. Ah, mas tudo bem, deixa para lá. Afinal de contas, algum dinheiro entrou. O que tem? Que foi metade, que foi uma terça parte da venda do imóvel, que foi... Algum dinheiro entrou. Se ele mentiu, mentiu. Mas deixa isso para lá. Pelo menos o dinheiro está entrando. Vai suprir a necessidade de mais alguém. Se Pedro faz isso. Satanás tinha feito um estrago. Porque a igreja ia sofrer as consequências do pecado de Ananias e do pecado do apóstolo Pedro. Porque ele tinha passado a mão no pecado. E o pecado ia continuar dentro da igreja. E aquilo era uma brecha que Satanás queria só para descortinar e começar o partidarismo e toda aquela confusão dentro da igreja. Aquela alegria, aquele amor mútuo um pelos outros, aquilo ia se dissipar e acabar. Por quê? Porque Satanás procurava uma brecha. E aonde ele achou? No coração de Ananias. Graças a Deus, Jesus colocou um homem cheio do poder do Espírito Santo para cuidar daquela igreja. O apóstolo Pedro se levanta com coragem, com fervor do Espírito Santo e rebate Ananias. Ananias, que loucura que você fez. Você não vendeu o campo não era seu. Para que você pegou parte disso e veio mentir aqui dentro da igreja? Você está pensando que você está enganando eu? Os homens que estão aqui, nós somos pecadores, nós estamos todos juntos. Ananias, você está mentindo para Deus. E olha, ouvindo isso, a exortação de Pedro, o que aconteceu com Ananias? Caiu morto. Na hora, fulminado. Pá! Aí eu fico pensando, nossa, que radical. Nem teve disciplina. Arrependa-se dos seus pecados e vai para a sua casa. Não. Por quê? Gente, lembra que a igreja estava tomando forma. Era o começo ali. Lembra que muitos duvidavam. Não é todos que acreditavam que o Deus de Israel, o Criador dos céus e a terra, estava fazendo parte ali do cristianismo. Muitos estavam se convertendo do judaísmo para o cristianismo. Muitos tinham dúvidas em seus corações, pensando, será mesmo? Será que estamos fazendo a coisa certa? Será mesmo que Deus está operando aqui? Deus mostrou o seu poder ali, punindo o pecado, nesse ato radical que muitos pensam, de Ananias ter caído morto na hora. Olha para você ver que no verso 6, no verso 5, ouvindo isso, Ananias caiu morto. O que aconteceu depois? Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Grande temor. Temor. Você já pensou? Como que a igreja... Não é medo, é temor. Qual a diferença de medo e temor? Medo é medo. Medo é como se Deus fosse um carrasco que estivesse te apontando só para te fulminar. Ele está perdendo só uma oportunidade. Aliás, se fosse assim, ele nem precisava de oportunidade. A gente dá todas para ele toda hora. Então você foge dele porque você tem medo. Isso é medo. Temor não. Temor é quando você se humilha, se rende. Porque sabe que ele não é homem como nós. Como diz Abacuque, o Senhor está em seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Isso é temor. Ananias, eu não acredito que você teve coragem de mentir para Deus. Temor. Você achou que Deus ia participar do seu pecado junto com você?
Você achou que Deus ia fazer vista grossa para o seu pecado? Você achou mesmo que Deus não ia punir? Você achou mesmo que você podia chegar dentro da igreja de Deus santa, aqui orando, os irmãos compartilhando alegria no coração, e você com uma cena, com uma máscara, você ia vir aqui e lambuzar todo o trabalho do Espírito Santo? Ananias, você colocou Deus no mesmo patamar que você. Você é pó, você é verme, olha onde está o seu Deus. Olha, Ananias, é loucura o que você fez. E a consequência vai ser cara. E ali Ananias caiu morto na hora. E grande temor houve naquela igreja. Então os moços vieram, que ajudavam ali, pegaram o corpo de Ananias, levaram, enterraram seu corpo. Antes de continuar, todas as vezes que nós tratamos Deus como se Ele estivesse na mesma altura que nós, sofremos consequências. Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é nosso amigo, e tudo que a Bíblia diz que Ele é mesmo. Mas Deus não é o seu amiguinho lá da faculdade, nem é o seu amiguinho ali do trabalho. Ele não é o cara ali da lanchonete da esquina. A gente precisa de reverência diante de Deus. Certa vez o Senhor Jesus estava no mar, quando teve aquela pesca maravilhosa. E quando Pedro, esse mesmo apóstolo, percebeu que era ele, o que ele fez? Afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Ele reconheceu a grandeza. Quando a gente trata Deus sem reconhecer a grandeza da sua santidade, a gente está colocando Ele, achando que Ele pode, que Ele é como eu. Não, tudo bem, Senhor, eu pequei, mas o Senhor é o meu Pai, tudo bem. Tudo bem? Tudo bem nada. Sabe por que não tudo bem? Porque Ele nos ama. Tem pessoas que falam assim, mas Deus é amor, Ele me ama. E aí confunde, acha assim, quem ama sempre vai perdoar. Claro. E a Bíblia é recheada. Se arrependeu? Deus perdoa. Se arrependeu? Deus perdoa. Mas não é disso que a gente está falando aqui. A gente não está falando de pecados arrependidos. A gente está falando de achar que a gente pode levar Deus sem reverência e achar que o nosso pecado para Ele vai fazer alguma vez vista grossa daquilo. É o que Ananias estava pensando. E por isso foi fulminado. Porque colocou Deus como se Deus não fosse nada. Aí, olha só. Sabe por que muitas igrejas hoje estão do jeito que estão? Porque seus líderes não têm discernimento espiritual. Não aplicam disciplinas e o pecado vai alastrando no meio da igreja. Chega uma hora que ninguém mais se importa com nada. Aí vira uma igreja como a de Sardes. Lembra lá de Sardes, de Apocalipse? Tem fama de estar viva, mas está morta. A disciplina é essencial dentro da igreja. Quando Pedro falou isso para Barnabé, ele estava disciplinando Barnabé. E estava disciplinando a igreja também. Porque quando a igreja testemunhou isso, por que as disciplinas são aplicadas? As disciplinas são aplicadas porque Deus deixou para o líder da igreja aplicar no seu rebanho, para trazer aquela pessoa ao arrependimento, e aqueles que testemunham da disciplina também ter temor e saber, não, eu não posso passar por isso. Por quê? Porque senão também vou cair na mesma situação. Então, quando o pastor ele disciplina na verdade está servindo de exemplo para o resto do rebanho. Quando ele pega uma ovelha que errou e fala, não, você precisa ser disciplinada, o resto fica tudo de orelha em pé. Fala, opa, aqui tem disciplina e nós levamos a palavra de Deus a sério. Porque Deus está em seu santo templo. A gente não pode, sabe, a reveria. Ah, e o pastor vê o pecado, não, larga esse pé, não, deixa isso aí. Ah, não vou nem me cansar com isso. Sabe o que vai acontecer? A igreja vai rachar.
E Satanás está adorando isso mesmo. Muito trabalho, deixa isso quieto, deixa isso para lá. Não, isso aí você releva. Tem outra ali, releva também. E Satanás está... Daqui a pouco somos totalmente a igreja de Sardes. Tem fama de que vive, mas está morta. Infelizmente. Ou Pedro podia ter falado, a palavra está sendo pregada, como muitos dizem. A palavra está sendo pregada. Eu já preguei aqui sobre que Deus odeia mentira. Agora vem Ananias aí querendo mentir, problema dele com Deus, ele que se acerte, eu não estou nem aí. Isso funciona muito no campo da evangelização. Quando a gente evangeliza uma pessoa que não é cristão, a gente fala do plano da salvação, a gente fala de Jesus, de tudo que ele fez, e ora para que o Espírito Santo vá lá e vira a chave na cabeça da pessoa, porque eu só posso falar, mas o Espírito Santo é que convence. Aí assim, mas dentro da igreja, não. Eu não posso, o líder não pode ver alguém cometendo e patinando num pecado e ele fazer de conta, fazer cara de paisagem, fazer de conta que não está vendo aquilo. Sabe por quê? Porque senão ele também vai dar conta do seu erro. Porque Deus colocou o líder aqui para cuidar do rebanho. Você já viu um pai que não disciplina seu filho? Você já viu uma mãe que não disciplina seu filho? Como que vai fazer lá na frente? Mas o que virou? Culpa sua, você nunca disciplinou esse menino. Você nunca disciplinou essa menina. Essa menina nunca teve limites, ela sempre fez o que fez o que queria. Esse menino nunca teve limites. E agora? De quem que é a culpa? A culpa do líder. É claro que a pessoa indisciplinada também tem a sua culpa e vai sofrer pelas consequências. Mas a culpa é do líder. E, infelizmente, hoje, quando a gente fala em disciplina, as pessoas fogem. Mas disciplina é um ato de amor de um Deus que ama. Aquele que ama corrige. Aquele que não ama fala, viva do seu jeito. E aí é só ladeira abaixo. Se Jesus falasse para nós assim, seja feita a sua vontade. Estou perdida. Porque a minha vontade é ruim. Não, Senhor, a minha vontade não seja feita a sua, porque a minha é péssima. A minha vontade eu estou perdida. Então, para que a pessoa se arrependa, traga temor aos outros, a disciplina funciona para aquele que está sendo disciplinado e funciona para o resto da igreja. Agora, aqueles que querem fazer de Deus como eles são, esses sofrerão as consequências do seu pecado, com certeza. Olha os versos 7 e 8. Cerca de 3 horas depois eu fico pensando, nossa, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada, né? Porque cerca de 3 horas depois chega a mulher sem saber de nada. Já pensou se era hoje? Cara, você não sabe o que aconteceu, que caiu um homem morto agora porque mentiu. Cadê a mulher? Já está em tudo quanto é lugar, a mulher nem lá aparecia. Mas, naquela época não tinha jeito, então, cerca de 3 horas depois, mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Isso eu acho lindo que o Pedro faz. Você percebe que no começo do texto, Pedro não perguntou nada a Ananias. Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração? Ele não perguntou, Ananias, quanto você vendeu? E aí foi, não, ele já chegou e já... Como você permitiu que Satanás encheu seu coração? Ele já tinha certeza do que tinha acontecido. Agora, com a esposa, ele não faz isso. Olha o que ele faz com Safira. Pedro lhe perguntou. Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Então, o dinheiro estava lá. Ananias já tinha sido enterrado. 3 horas depois ela entra e ele fala, o valor está aqui. Foi esse o preço que vocês... E ela responde que sim. E é triste isso. Pedro deu uma chance para ela. Sabe por que Pedro deu uma chance para a esposa? Porque ele sabia que Ananias era responsável por tudo aquilo, ele era o líder da casa. Ele aconselhou a sua esposa a mentir. E Pedro sabia, principalmente naquela época, né? Se fosse hoje, podia até falar, mas naquela época a mulher não tinha muita voz. Aliás, não tinha voz nenhuma. Então Pedro sabia que Ananias tinha pedido para ela fazer isso. Então Pedro deu uma chance. E quando Pedro deu uma chance, é como se ele estivesse falando para ela assim, viu? Foi esse o preço da propriedade? Você vai obedecer a Deus ou seu esposo agora? De que lado você vai ficar? Pedro está dando uma chance para Safira. Meninas, eu vou falar uma coisa e vocês gravem. Todas as vezes que o seu esposo
te pedir algo que choca com aquilo que Deus te pediu, você está isenta de obedecer Ele. Não obedece seu marido. Porque a mulher é submissa ao marido até que a ordem dele não choque com a ordem do Pai Celestial. Uma vez que choca e Ele quer que você faça coisas que Deus não quer que você faça, desobedeça a Ele. Você não tem que fazer isso. Ah, mas vai virar uma guerra lá em casa. Ah, eu vou de guerreando para o céu do que em paz para o inferno. Né? Deixa virar guerra, vira a mesa, faz qualquer negócio, mas eu vou ficar em paz com meu marido e de mal com Deus? É loucura. A gente vai ver aqui o fim dela. Uma vez que ela deu às mãos a mentira do esposo, qual foi o fim da esposa? Ela morreu assim como ele, caiu morta ali como ele. Por quê? Mereceu a mesma consequência, porque agiu com o mesmo pecado. Foi uma com ele na mentira. Agora, eu fico pensando, Safira era uma mulher crente, ela estava lá no meio da igreja. Quantas pregações, quantos sermões, quanta palavra. Por isso que eu coloquei o tema dessa mensagem, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Safira, o que você está fazendo? O que ela podia fazer? Nossa, ela podia fazer muita coisa, ela era esposa. O marido chega, vamos vender a propriedade, vamos levar o dinheiro para a igreja. Ok, vamos levar tudo? Não. A gente está precisando de dinheiro, eu não vou dar tudo isso aqui. Vamos reter uma parte? Tá bom. Quanto que a gente vai dar lá para o apóstolo? Não, vendemos por 100, vamos dar 50. Tá, então vamos dar 50. Não, mas vamos falar que vendemos por 50. O que era para ela falar? Não, você não pode fazer isso, meu marido. Por quê? Porque é mentira. Nós somos cristãos. Você está mentindo. Mas o que tem? Como o que tem? Olha o que você está fazendo. O que tem? Fala a verdade. Fala que você vendeu por 100, mas ficou com 50 dando 50. O que tem? O terreno não é nosso. E eu sei que era difícil aquela época para a mulher, mas ela podia. Qual é o papel da mulher auxiliadora? Ela podia ter conversado com o homem. O homem não está pensando, gente. Quantas vezes nosso marido não está pensando e fala, o que você está fazendo? Não. É o nosso papel de esposa. E às vezes o homem enfia os pés pelas mãos e a gente fica fazendo, vai se lascar, quer ver? Vai mesmo, não falei? Não, mas vocês não são times rivais. Se ele se lascar, você vai se lascar também. Se ele cair, você cai também. Ananias morreu, Safira caiu logo em seguida. Então eu não posso achar que o Rogério é meu rival. Não, nós somos aliados. Então eu tenho que fazer de tudo para ele ficar bem. Eu também preciso ficar bem. Né? E Satanás é sutil. Às vezes chega lá, você pode chegar lá na sua casa e ver uma caneta diferente. Caneta diferente. Ah, comprou caneta? Ah, não. Isso aí eu uso lá na empresa. Ah, seu chefe te deu então. Não. Então por que está aqui? Ah, eu trouxe a caneta. Você pediu? Não. Bom, então você roubou a caneta. Nossa! Eu não. A caneta veio sozinha então. Voou para cá, pulou aqui. Gente, Satanás é sutil. Sutil. E a esposa às vezes vê. Ai, tá bom, deixa aí. Não! Você sabe. Eu estou falando do marido, mas podia ser o filho. Você sabe que aquele objeto não estava lá, apareceu na bolsa de escola do seu filho, ou apareceu na sua casa, você é a dona da casa. Será que eu não sei o que entra e o que sai da minha casa? Eu sei de tudo que tem na minha casa, tudo. Eu sei tudo que tem lá nas gavetas, tudo. Então, será que eu não sei se aparecer um negócio lá que não é de lá? Aí eu vou questionar, não. Ah, peguei lá. Não, mas tudo bem, só isso aí, uma caneta, um lápis, um negocinho. Não tem nada a ver. Tem, você pegou? Tem tudo a ver, isso é roubo. Deus não está preocupado com o valor monetário. Roubo é roubo, isso é pecado. Então, você vai devolver. Então, vai pedir para o seu chefe isso aí. Que isso aí é roubado. Dentro da minha casa não vai ficar coisa roubada. Esse é o papel da esposa. Né? Eu não sei se vocês já assistiram um documentário que o nome é Nefários. Ele é meio pesado, sabe? Mas é real aquilo lá, bem verdadeiro.
E Satanás anda ao derredor procurando aquele que pode tragar. E aí o homem está possuído por demônio e ele fala assim: como que começa? Ele está sendo entrevistado por um médico. E ele fala: como que começa essa possessão, isso? De repente você vem e entra no corpo de uma pessoa? Não, isso leva tempo. Eu fico rondando. Aí eu vou observando uma criança. Aí um dia lá, eu vejo que a criança catou um carrinho do amiguinho e levou para casa. E aí, agora eu vou observar os pais. O pai viu um brinquedo diferente, mas ele não ligou. Deixou para lá. Aqui eu consigo entrar. E aí eu vou entrando aos pouquinhos. Aí eu vou sendo amiguinho imaginário daquela criança. Eu vou induzindo ela toda vez que ela vai num lugar pegar alguma coisinha. Aí eu vejo a atitude do pai e da mãe. Ninguém fez nada, ninguém brigou, ninguém devolveu, está tudo ok? Opa, então eu tenho. E aquele caminho é percorrido do lado daquela criança até a fase adulta. É assim que ele toma conta da pessoa. Porque os pais negligenciaram aquilo que era para eles ter feito. Apareceu lá alguma coisa diferente. Isso não pertence a você. Porque você é meu filho, eu sei tudo que eu te dou, então isso não é seu. E você vai me falar: de onde você tirou isso aqui? Você vai devolver. Por quê? Porque a gente não pode deixar brechas. É isso que estava acontecendo aqui. Se isso não tivesse acontecido aqui, tinha entrado brecha dentro dessa igreja e tinha acabado com tudo. Ou que não tivesse acabado com tudo, mas o estrago ia ser grande, ia dar muito trabalho para voltar depois, para consertar tudo isso. E é isso que aconteceu. Aí ela disse: sim, foi esse mesmo valor. Talvez Ananias pode ter até coagido ela, eu não sei, a Bíblia não diz. Não, você vai falar e pronto, acabou. E se você falar lá a verdade, você vai se ver comigo, viu, mulher? É esse e acabou. A gente não sabe, talvez não sei. Mas não importa, importa que Safira tinha que falar: não, meu marido mentiu. Não foi esse o valor da venda. Você quer ir lá mentir na igreja? Você vai. Mas eu vou lá e vou falar a verdade. Vai ficar feio para você. Porque eu vou te desmascarar lá. Eu vou falar: não foi isso aqui não, ele está mentindo. Não é nada disso aí que ele está falando. Porque eu não vou compactuar com o seu pecado. Você se vira com Deus aí, eu não quero saber disso aí. Mas ela foi e responde: sim, foi esse mesmo. Aí seguindo o texto, no 9, ele diz: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo? Entrar em acordo para tentar o Espírito Santo. Sabe o que é isso? Você vai mentir na igreja, você vai mentir para o Espírito Santo? Ai, tá bom. Você vai fazer comigo? Tá, eu faço. Vai fazer o quê, né? Ser meu marido? Eu não, você vai para a sepultura sozinho, eu não vou não. Fazer o quê? Ele é meu marido, eu sou um com ele, eu tenho que ir lá, o homem quer ir. Não, ele quer, ele vai sozinho, eu não vou. Aí ele fala: veja, estão à porta os pés do que sepultaram o seu marido, e eles a levarão também. Porque você não quis se submeter ao seu Deus, então agora colhe as consequências do pecado do seu marido. Fique com ele. Sabe o que Safira mostrou aqui? Que amava mais Ananias do que a Deus. Eu amo mais Ananias do que o meu Senhor. Sabe por quê? Porque eu obedeço mais do que o meu marido fala, do que o meu Deus fala. Bom, tentar a Deus é dizer que Ele não faz o que Ele disse que vai fazer. E aí eu fiquei me perguntando: o que é tentar a Deus? É dizer o que Ele não faz, o que Ele disse que vai fazer. Se Deus disse que odeia o pecado e vai punir quem vive praticando o pecado, nós tentamos a Deus quando, ouvindo isso, dizemos no nosso coração: ah, vai punir nada. Depois eu peço perdão, dou um jeitinho. Você já viu gente falando assim, você vai fazer isso aí? Ah, eu vou. Mas é pecado. Ah, depois eu peço perdão. Cara, isso é tentar a Deus. Isso é tão grave que é como se você falasse assim: ah, Deus, você é um bobão, você não sabe de nada. Eu faço, depois, no final dá tudo certo. Você já viu alguém: depois eu peço perdão? Como se Deus fosse bobo. Deixa eu te falar uma coisa. Quem pensa assim nunca entendeu a cruz.
Quem acha que pode levar Deus no peito e dar um jeitinho para as coisas e deixa para lá, Deus faz vista grossa, ele nunca entendeu a cruz. Sabe por quê? O que aconteceu na cruz? Jesus voluntariamente veio aqui morrer pelos nossos pecados, certo? Mas o que lá em Isaías 53 o profeta disse? Quando ele estava naquela cruz, agradou o Pai moê-lo. Isso, ele não falou isso porque Deus é um tirano, um carrasco, e estava feliz porque estava massacrando o filho dele. Não. Quando Jesus fala, o Pai me abandonou, Deus o saiu, ou virou os olhos dele por causa da dor que estava sentindo. Porque o pai estava sofrendo tanto quanto o filho. Deus agradou moer, porque ali todo o pecado da humanidade estava sobre ele, e ele estava se fazendo maldito por mim e por você. Então quando Deus olhou o seu filho na cruz, ele só viu pecado. Ele viu um homem maldito, de pecado até os dentes, carregando o pecado de toda a humanidade. É por isso que Deus moeu ele naquela cruz. Agora a pergunta é para aqueles que acham que Deus é bobo, que pode pecar pensando em pedir perdão depois. Se Deus fez assim com o próprio filho dele, o que ele fará com aqueles que acham que ele é bobo, que pode passar ele para trás? Você sabe por que o pecado é eterno? O inferno é eterno? O inferno é eterno porque nós não podemos pagar a conta que devemos para ele. Se essa conta pudesse ser paga, um dia o inferno acabaria. Paguei, chega. Deixa eu sair daqui, já paguei a minha conta. Não, o que você me deve é impagável. Então você vai ficar aí para sempre. Você não tem como me pagar. Porque mesmo que os seus pecados chegassem ao fim, no inferno você vai continuar pecando. Sabe por quê? Porque lá o Espírito Santo não habita. E só a pessoa do Espírito Santo que pode trazer arrependimento no nosso coração. Então não tem arrependimento no inferno, não existe. É por isso que ele é eterno. Agora, a pessoa que acha, como Ananias e Safira aqui, que acha que pode enganar Deus, ou que Deus releva o seu pecado, e depois ele perdoa, como seria? Sabe aquele avô bobão que passa a mão na cabeça do neto que fez uma coisa errada e deixa para lá? Não, Deus nunca deixou o pecado para lá. Aliás, se ele tivesse deixado o pecado para lá, todos nós estávamos caminhando para o inferno. Em vão estaríamos aqui. Nós só estamos aqui hoje porque um dia Jesus se fez pecado por nós. Nós só estamos aqui porque o Pai precisava de um sacrifício perfeito e Jesus se voluntariou. Eu vou lá morrer por eles. Pode me morrer naquela cruz até a morte, porque eu vou fazer isso por eles. E é por isso que quando Deus, o Pai, olha para nós, Ele não vê a Neuza, Ele não vê a Mônica, Ele não vê o Divil, Ele não vê o Andy, Ele vê Jesus. E é por isso que não somos fulminados. Porque se Ele visse nós seríamos fulminados. Lembra na oração sacerdotal lá, final do verso 17 do Evangelho de João, ele vai falar assim: Pai, para que aqueles que me desse, para que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Nós só estamos aqui, só estamos indo para o céu porque Jesus pagou essa conta. Nós não temos méritos nenhum diante do Pai. A gente só está caminhando para lá porque Jesus pagou a conta. Então, achar que eu posso ficar patinando no meu pecado como se Deus fizesse vista grossa, fosse bobo, e depois no fim dá tudo certo, eu dou um jeitinho como se eu fosse muito bom, é nunca entender o justo Deus que nós temos. Nada passa despercebido aos olhos dele. Nenhum pecado, nem um lápis, nem uma borracha, nem uma caneta, nem um carro, nem um banco, nem uma fortuna. Não existe valor monetário diante de Deus. Pecado é pecado, porque Ele é santo, santo e santo. E todo pecado precisa ser punido. Então é loucura pensar assim.
Muita loucura, a gente tem que rever. Por isso que o pecado sangra tanto o coração de Deus. Sabe por quê? O filho dele morreu por causa do pecado. Ele esmagou o filho dele por causa do pecado. E agora a gente acha isso. Lembra que o autor de Hebreus fala? Lá no final da carta, acho que, se não me engano, no capítulo 3, no capítulo 12, no capítulo 10, ele vai falar: aqueles que pisou os pés, pisou o sangue do Filho de Deus. E ele termina esse versículo falando: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ah, imagina, eu mandei meu filho morrer por você, e agora você está achando que pode pecar? Ah, reveria que o sangue dele não é nada. Terrível coisa é cair nas mãos dos Deus vivo. Que a gente possa nos lembrar disso. E para encerrar, os versos 10 e 11 diz assim, ó: naquele mesmo instante ela caiu morta, Safira, aos pés dele. Então os moços entraram, encontrando a morta, levaram e a sepultaram ao lado do seu marido. Que herança triste Ananias deu para sua esposa, né? Ele podia ter sido o líder alicerce da sua casa. Ele podia ser o homem que de regozijo. Ele queria tantos aplausos de Barnabé, porque Barnabé era um homem de Deus. Por que então ele não investiu na vida espiritual que Barnabé tinha? Por que então ele não quis a unção que Barnabé tinha e procurou Deus de todo o coração? Senhor, esse homem é uma bênção, esse homem, a gente vê o poder do Senhor, do Espírito Santo na vida desse homem. Eu quero isso que ele tem, muda, transforma a minha vida. Eu quero essa unção, eu quero entender da sua palavra dessa forma, eu quero mais do Senhor, eu quero te conhecer, eu quero ser o alicerce da minha casa, como ele também é. Isso é lícito diante de Deus. E Deus se agrada. Fala: busque a mim, clame a mim, eu te responderei. E farei coisas grandiosas que vocês nem entendem. Mas não, ele quis aplauso de homens. Ele não quis ser aprovado diante de Deus. Ele quis ser aprovado diante dos homens. Então ele fez toda essa lambança e destruiu ele e a casa dele. Porque ele foi no seu pecado e carregou a esposa junto com ele. Ele era líder daquela casa e carregou a esposa junto com ele. A obediência de Safira, a mentira do seu esposo, levou-a junto com ele para a sepultura. Verso 11. Depois que os moços enterraram ela do lado do seu marido, grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos que ouviram falar desses acontecimentos. De novo a igreja temerosa. Já ficaram com grande temor na morte de Ananias. Agora na morte de Safira, de novo. Se ela tivesse amado mais o Senhor do que Ananias, não teria esse fim. Mas junto com ele sofreu as consequências do seu pecado. E outra vez Lucas diz que grande temor apoderou-se de toda a igreja, de todos que ouviram falar desses acontecimentos. Então é triste saber que num momento de refrigério teve isso dentro da igreja, mas é regozijante saber que Deus usa Pedro, rebate isso e a igreja continua crescendo, porque se você continuar lendo, você vai ver que a igreja continua crescendo. Infelizmente, para esse casal, não sabemos se eram cristãos justificados ou se eram só frequentadores de igreja, porque a gente fala: mas pecar desse jeito não era um cristão. Quem disse? Né? Lembra que eu falei? O cristão, ele não pode ser possesso por demônios, habitado por demônios, porque ele é a habitação do Espírito Santo. Mas se ele der ideia, o diabo vai fazer bastante coisa na cabeça dele. Então, talvez fossem pessoas que no momento de fraqueza não viu a sutileza de Satanás e... não podemos afirmar que não eram cristãos. Por isso que foi registrado por Lucas. E Deus, na sua infinita soberania, colocou isso aqui dentro do cânon, que é a Bíblia. Para quê? Para que fosse lido, pensado e refletido por todas as gerações até que Ele venha. Que a gente possa trazer isso na memória e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. O que é que tem aqui dentro do meu coração que eu estou achando que o Senhor ainda não viu? Né? Aquele que não podia ver, já viu. A gente pode esconder de toda a igreja, mas é impossível esconder de Deus. Então, se tem alguma coisa no nosso coração que ninguém viu, que o pastor, Deus não revelou para ele ainda, nem para ninguém, é porque Deus está te dando oportunidade. O arrependimento é hoje para mim e para você. Senhor,
Eu não quero sofrer as consequências da tua mão. Me ajuda na minha casa, me ajuda no meu casamento, me ajuda na minha vida particular, me ajuda no meu trabalho, me ajuda a ver aquilo que meus olhos não estão vendo. Lembra do título da mensagem? Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Me ajuda, Senhor. Eu não estou ouvindo. Ou eu não estou vendo? Me ajuda a ver aquilo que eu não posso ver. Me dê olhos espirituais para que veja as ciladas do diabo. Me dê ouvidos para que ouça aquilo e pratique. E viva isso. Eu não quero só saber, eu quero praticar. Porque assim eu não vou cair nas armadilhas de Satanás. É pedindo para o Espírito Santo. E o Espírito Santo dá discernimento para viver nessa terra. Deus é Pai. Essa é a aplicação para nós. Deus é Pai. Pai é o poder maior de uma casa, de uma família. Se dizemos que somos filhos do Pai Celestial, temos que pedir diariamente ao Espírito Santo que nos dê olhos para ouvir, para ver e ouvidos para ouvir. Depois de ver e ouvir, temos que obedecer, praticando o que ouvimos. Tudo que Jesus quer é que levemos a sério a sua palavra. Como? Prestando muita atenção quando ela está sendo falada. Às vezes a gente ouve uma pregação e fala, de novo. Jesus, eu sei. O Espírito Santo estava, eu vou falar até que você comece a praticar. Porque eu sou misericordioso e ainda tenho misericórdia para você. Se fizermos assim, quando o inimigo vier, ele não encontrará brechas para que comecemos a tentar a Deus, desacreditando da sua palavra. Com isso, nos submeteremos às disciplinas aplicadas a nós. Sabemos que a disciplina é um cuidado do pai que cuida de seus filhos. Assim, cresceremos homens e mulheres aptas para a boa obra que Deus direcionou a cada um de nós. Só quando a gente coloca em prática, a gente vai fazer a boa obra que Deus direcionou. Por isso, aquele que tem ouvido, ouça. Amém? Deus abençoe.